Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, que são 9. Isso está em Mateus 5, de 1 a 12. Na verdade, Mateus 5, 6 e 7 nos proporcionam a constituição do reino dos céus. É como uma constituição de um país, onde os seus cidadãos precisam seguir o que está ali escrito. Não é diferente no reino dos céus, não é diferente no reino do Senhor. Nós precisamos seguir essa Constituição que está esboçada aqui em Mateus 5, 6 e 7. Então nós vamos falar sobre as bem-aventuranças que são relacionadas à natureza do povo do reino de Deus. O reino dos céus ele está completamente relacionado ao nosso espírito. E Jesus nos ensina que a felicidade é um estado de espírito, um reflexo do nosso caráter. A base da felicidade não é ter, mas ser. Então, o Senhor se importa com o que nós somos. Segundo o autor Thomas Hardy, a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que a gente faz do que tem. Então, não é o que falta, mas do bom uso que a gente faz do que tem. As bem-aventuranças descrevem o caráter de uma pessoa feliz. A felicidade também se relaciona com a santidade. Não há felicidade sem santificação, sem a santidade. Deus é a felicidade que todos procuram e que todos precisam. Ser cristão é ser feliz. Então, a primeira bem-aventurança, nós vamos trocar o nome bem-aventurança por ser feliz, que é a mesma coisa. Então, diz assim, em Mateus 5,3: Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o reino dos céus, no presente. Os humildes aqui são os pobres de espírito, os que são esvaziados de si mesmos, que não são orgulhosos. O Senhor Jesus conhecia a situação real das pessoas que o acompanhavam, dos galileus que o acompanhavam. Aqueles galileus eram cheios do conceito tradicional da religião. 3 vezes ao ano subiam a Jerusalém para as festas e ficavam lá por cerca de uma semana. Os judeus também estavam cheios dos conceitos tradicionais religiosos, de um conhecimento espiritual e dos ensinamentos da lei. Mesmo os gregos e os romanos da época também estavam cheios dos conceitos tradicionais deles, da sua cultura. O Senhor Jesus veio trazer o reino dos céus à terra, e o reino dos céus é o próprio Senhor Jesus. Lucas 17, 21 diz: Porque eis que o reino de Deus está entre vós. É o Senhor Jesus que está entre vós. Quando temos o rei, também temos o reino. Então o Senhor trata primeiro da nossa mente, dos nossos pensamentos. Quando a nossa mente muda, proporciona um caminho para que o reino entre em nós. A mente é a porta para essa mudança e o receptor é o nosso espírito. Quem recebe e retém o espírito, quem recebe e retém o reino é o espírito, o nosso espírito. Então o evangelho precisa tratar primeiramente da mente das pessoas, produzir arrependimento, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida. Atravessando essa porta da mente, o Espírito é alcançado. Como? Orando e invocando o nome do Senhor, Senhor Jesus. 2 Timóteo 4,22 diz: O Senhor seja com o teu Espírito. Então o Senhor Jesus não é apenas o Salvador e a vida, mas também o Rei com o reino. Recebemos o Senhor em nós, nos arrependendo em nossa mente e sendo pobres em espírito. A palavra que nós lemos no versículo 3, prova que o reino dos céus é nosso agora mesmo, no presente. A segunda bem-aventurança: felizes os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. Felizes são os que choram ou felizes são os infelizes? Não parece muito lógico a gente dizer que a pessoa é feliz em chorar e ser consolada. Entretanto, se orarmos realmente ao Senhor, vamos começar a chorar pela situação negativa, pelo que o mundo passa, pelo que estamos vivendo. Toda a situação do mundo ela é negativa em relação ao que Deus é. Satanás, o pecado, o ego, as trevas, o mundanismo predominam entre as pessoas na terra. A glória de Deus é insultada, Cristo é rejeitado muitas vezes, o Espírito Santo é frustrado, a igreja está desolada em muitas situações, o ego corrompido, o mundo é maligno. Então Deus quer que choremos por esta situação.
Nós, os que cremos, né, que temos o reino, somos subjugados, controlados e governados pelo Rei que habita em nosso interior. Se chorarmos segundo Deus e a sua vontade, seremos confortados, seremos recompensados com o reino dos céus. Jesus é o consolo para todos os que choram. Ele é quem perdoa, ele é quem liberta, fortalece, acalma e alivia a nossa alma. Devemos chorar, mas estar ao mesmo tempo cheios de esperança, porque o inimigo vai ser derrotado e a terra vai ser governada por Cristo, quando ele voltar. A terceira bem-aventurança, felizes os mansos, porque herdarão a terra, Mateus 5,5. Manso, do grego praeis, significa ser gentil, humilde, cortês, atencioso. Ser manso é ter um espírito gentil à semelhança de Jesus Cristo. Os mansos são aqueles que se humilham, se quebrantam diante de Deus, reconhecendo a sua total dependência de Deus. Hoje, a Terra é um mundo pertencente a Satanás, é um reino mundano, governo de Satanás. Mas virá um dia quando o Senhor, o Rei, reinará neste mundo. Apocalipse 11,15 diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Então, o mundo em Apocalipse 11,15, que acabamos de ler, é a terra em Mateus 5,5, os mansos que herdarão a terra. Muitos não entendem o significado de ser manso. Não é simplesmente também ser gentil, humilde e submisso. Não é resistir à oposição do mundo, mas sofrer a oposição do mundo voluntariamente. Ser manso é não lutar, não resistir com as pessoas, mas lutar contra o inimigo, contra os poderes das trevas. Nosso inimigo não são as pessoas, mas sim Satanás e os anjos caídos. Hebreus 2,8 nos diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, sujeitas ao Senhor. Hoje, os que lutam ganham a terra. Esta é a razão por muitas guerras, muitos conflitos. A maneira humana é ganhar a terra lutando por ela, mas a maneira do reino dos céus é ganhar a terra sendo manso. Você é um lutador ou você é um manso? Se quiser herdar a terra, deve ser manso. Quando o Senhor Jesus voltar, ele dominará a terra. Mas quando ele foi preso, quando ele foi traído e crucificado, ele foi manso. Ele não resistiu enquanto estava sendo pregado na cruz. Os que lutam vão ser detidos, mas os mansos não. Os mansos vão herdar a terra, o novo céu, a nova terra. Satanás está sempre lutando, o Senhor não. O Senhor nunca luta, ele é manso. Mansidão não está relacionada a coisas materiais exteriores, mas sim relacionado a algo interior, que está dentro do nosso próprio ser, ao reino dos céus, ao Rei que está dentro de nós. A quarta bem-aventurança, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Mateus 5,6. Justiça aqui é ser justo em nosso comportamento. Para entendermos este versículo 6, vamos considerar o versículo 20 de Mateus 5. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. No versículo 3, o verbo está no presente. Já no versículo 20, está no futuro. Então, por um lado, o reino é nosso, né, quando fala no versículo 3, que já pertence a nós, o reino dos céus. Por outro, entraremos no reino dos céus no futuro. Se somos pobres em espírito, a realidade do reino dos céus hoje já é nossa, mas ainda precisamos entrar na manifestação do reino dos céus. A igreja hoje é a realidade, mas a manifestação dela ocorrerá no futuro, no milênio. Para que tudo isto ocorra, precisamos da justiça excedente, que excede a dos fariseus e dos escribas. Essa justiça vem de Cristo, deve ser Cristo. Apenas Cristo pode cumprir as exigências da nova lei. Cooperamos com o Senhor, sendo o quê? Famintos e sedentos por Ele. Nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. O que distingue o Filho de Deus não é ser perfeito, mas ter fome e sede de Cristo. Se somos satisfeitos por Deus, somos felizes. Segundo John Stott,
A justiça na Bíblia tem 3 aspectos: o legal, que é a justificação pela fé; o moral, que é a justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus; e o social, que são as lutas contra as injustiças sociais que oprimem o homem em todos os seus aspectos. Seremos plenamente saciados em Cristo por sua justiça. Quinta bem-aventurança. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Ser justo é dar a alguém o que ele merece. Agora, ser misericordioso é dar mais do que ele merece. Ser misericordioso significa a habilidade de se colocar na pele da outra pessoa, ver, sentir e pensar como ela. É nos identificarmos totalmente com esta pessoa, o que ela está vivendo. Jesus fez isso por nós. Recebemos misericórdia quando somos misericordiosos. Se somos misericordiosos com os outros, o Senhor nos concede misericórdia. Caso contrário, não. 2 Timóteo 1,18, na parte A do versículo, diz: o Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Achar misericórdia especialmente no seu trono de julgamento, no trono de Cristo, onde da sua igreja, onde os que creem vão ser julgados quando ele voltar. Tiago 2,13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Devemos ser justos, estritos, sérios, sóbrios conosco mesmos. Mas com os outros devemos ser misericordiosos. E a maior expressão da misericórdia é o perdão. Condenamos os outros porque não conhecemos a nós mesmos. Se você nunca fracassou, nunca teve problemas, você nunca será misericordioso. Se você conhece a sua fraqueza, quantos erros você cometeu, você será misericordioso com os outros. Se você julga o seu irmão sem misericórdia hoje, não vai receber misericórdia no trono de Cristo. O povo do reino é justo em tratar consigo mesmo, mas muito misericordioso em tratar com os outros. A sexta bem-aventurança: felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O coração, nosso coração, ele é corrupto. Ele é a sede dos nossos pensamentos, vontade e emoções. Dele procedem as nossas maldades, as nossas sujeiras. Por isso, ele precisa ser limpo. Limpos de coração. O coração humano só pode ser purificado por Deus. Através da regeneração, do novo nascimento, ele cria um coração novo em nós. Ele continua santificando o nosso coração por meio da oração e da palavra. A base da purificação é o sangue de Jesus, que nos purifica dos nossos pecados. Ser limpos de coração é para nos relacionarmos com Deus. Não devemos buscar nada além dele. A recompensa é ver a Deus. Ser limpo de coração é ser simples, ter como alvo realizar a vontade de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente deve fazer para a glória de Deus. Nosso espírito recebe Cristo e o nosso coração é onde Cristo cresce. Vemos a Deus agora pela fé e por meio da comunhão que temos com o Senhor. Veremos a Deus como Ele é na segunda vinda de Cristo. A sétima bem-aventurança: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Satanás, o rebelde, ele instiga a rebelião. Por isso devemos ser pacificadores, promover a paz entre os homens, como está em Hebreus 12:14. Os filhos do diabo criam problemas, mas os filhos de Deus promovem a paz. O Senhor Jesus fez paz com Deus e paz com o homem. Como filhos de Deus, devemos seguir o Senhor, fazendo a paz. Nosso Pai é o Deus da paz, como está em Romanos 15:33, pois é pacífico, tem uma natureza pacífica. Porém, não será assim com seu inimigo, como está em Romanos 16:20, o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O Senhor é amor, o Senhor é luz, mas o Senhor é justo, e vai ser justo contra o seu inimigo. Na oitava bem-aventurança, nós temos que felizes os perseguidos por causa da justiça, que deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. O mundo jaz no maligno. 1 João 5:19 diz isso.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não adianta nós investirmos numa coisa que está falida, nós precisamos investir nas pessoas. Este mundo está cheio de injustiças. Se somos sedentos e famintos pela justiça, seremos perseguidos. Precisamos pagar um preço pela justiça por causa dos reinos dos céus. Se somos justos, seremos condenados, perseguidos e sofreremos oposição. Se buscarmos a justiça a todo custo, o reino dos céus será nosso. Será a nossa realidade agora e na manifestação do Senhor. A nona bem-aventurança: felizes os injuriados, perseguidos e difamados por causa do Senhor, que grande é o galardão nos céus. Mateus 5, 11 e 12. A perseguição, no versículo 10, versículo anterior que lemos, é por causa da justiça, da nossa busca da justiça. Enquanto a perseguição, no versículo 11, é por causa de Cristo, por seguirmos a Cristo. Somos injuriados, perseguidos, difamados, principalmente pelos religiosos. Por exemplo, os judeus naquela época, que se apegam aos seus conceitos tradicionais religiosos. Isto acontece, infelizmente, também nos dias de hoje. O galardão do versículo 12 indica que todos os resultados de todas as bem-aventuranças terão e serão recompensas. Esse galardão é grande e celestial. Cada uma delas tem uma recompensa. A recompensa da primeira bem-aventurança é o reino dos céus. Da segunda é o consolo. Da terceira, a terra. Da quarta, ser satisfeito. Da quinta, misericórdia. Da sexta, ver a Deus. Da sétima, ser chamado filho de Deus. Da oitava, o reino dos céus. E da nona, Cristo. Se temos Cristo em nosso interior, temos o reino dos céus dentro de nós, o Rei e seu reino dentro de nós. A verdadeira bem-aventurança é Cristo com o seu reino, o seu governo em nossas vidas. Para isso, nós precisamos nos achegar a Ele. Para isso, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. Nós pecamos mesmo sem saber. Pelo pensamento nós pecamos. Para isso serve o sangue de Cristo, para perdoar os nossos pecados. O pecado é uma barreira entre nós e Deus. Se não tivermos os nossos pecados perdoados, não tem como ter comunhão com Deus. E nós precisamos ter comunhão com Deus, para o Espírito Santo fazer cada um de nós crescer. O crescimento se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso, a importância de termos o Rei e o Reino dos Céus nos governando dia a dia. Espero que tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui embaixo, está escrito inscrever-se. Inscreva-se que você vai ter acesso aos vídeos anteriores e aos demais que virão. Lembrando também que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, está estudando os Evangelhos em harmonização, a harmonia dos Evangelhos, todos eles juntos, cada tema. Eu peço ao Senhor que conceda a cada um de nós uma excelente semana, uma abençoada semana para todos nós, nossos familiares, amigos e todas as pessoas que nos relacionarmos. Amém.